Senhor, meus irmãos, pode tomar vossos assentos. Quero saudar todos nessa noite, mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus. Esta noite vamos estar estudando a lição de número 3. Eu confesso para os irmãos que eu achei uma lição bastante extensiva, essa lição. Eu penso que todas as lições desse trimestre são bem extensivas. E nosso tempo já é passado um pouquinho, vamos ver se conseguimos dar uma acelerada para chegarmos ao objetivo. A nossa palavra-chave esta noite é graça. Esta graça que conhecemos já de muitos, esse favor imerecido que é dado a todo aquele que crê na pessoa do Salvador Jesus Cristo, ele é alcançado por esse favor imerecido. Esse favor imerecido um dia chegou até nós, por isso estamos hoje servindo com graça, com esse favor imerecido, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, nosso amado Salvador Jesus Cristo, através da pessoa do precioso Espírito Santo, o qual assumiu, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele disse: enviarei um outro Consolador que estará convosco para sempre. E ele está conosco nesta noite, o amado Espírito Santo. Que ele possa falar através dessa revista aquilo que ele apraz, o seu desejo aos nossos corações. A introdução, meus irmãos, ela nos diz: a expansão do Evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo, com o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia, da Síria, e após a evangelização da Ásia Menor. Surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Diante dessa crise, a Igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Tópico número 1, quando a graça preserva a unidade na igreja. O Concílio de Jerusalém, realizado entre 48 e 50 anos depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes que defendiam a circuncisão como um requisito para a salvação. Pois bem, irmãos, esses judaizantes eram pessoas que adivinham das seitas dos fariseus, saduceus, e agora, alcançados pela graça do Senhor Jesus, tornaram-se cristãos. Mas no entendimento deles, eles entendiam que também os gentios que estavam chegando deveriam ser circuncidados. E Pedro, ele fala a respeito disso, falando que tamanha era esse encargo que nem os pais suportavam, nem eles, nem os apóstolos que estavam realizando essa tão linda obra, iriam suportar isso, e foi criado esse concílio para tomar uma decisão. E essa decisão, ela foi realizada onde os presbíteros, os apóstolos e todos os membros da igreja, a porta estava aberta para participarem desse tema tão importante, que iria tratar desse assunto sobre a circuncisão e a graça. Foi escolhido para dirigir esse trabalho Tiago, que era irmão de sangue de Jesus, e foi também o primeiro bispo da igreja, lá em Jerusalém. Ele foi o pastor daquela igreja, e era um homem muito letrado nas Escrituras e muito formalizado também na consagração da obra, jejuns, oração, um homem de fé, um homem qualificado para estar dirigindo esse trabalho. Ele nos diz que esses judaizantes, então, eles queriam que fossem circuncidados os gentios. Mas nós vamos ver ao longo da lição que a coisa muda de rumo.
Em Romanos 2:29 nos diz que afirma que a verdadeira circuncisão ela foi realizada no coração e no espírito. Não mais seria a circuncisão, né, que era realizada na parte do corpo masculino, do homem, do jovem, e essa circuncisão era aquela aliança que Deus havia feito lá com Abraão, que deveriam já daqueles dias ser circuncidados toda a casa de Abraão, todo escravo, aqueles que estivessem com Abraão, e veio até os dias em que foi manifesta a obra redentora da missão que Jesus Cristo veio realizar, onde não haveria mais necessidade de manter esse atributo relacionado à circuncisão. Contudo, a tal experiência, ela contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. E sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação, ela alcança todas as nações. Em Efésios 2:8 nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Jesus, nos dias, durante seu ministério, ele fez uma afirmação falando atrás do que seria esta graça, que ela seria estendida a todos os povos. E ele diz, e quando eu for levantado, atrairei, quantos ali? Todos, todos. Ali, então, ele já está falando que as nações gentílicas seriam alcançadas por esta graça. Não estaria restrito somente à nação de Israel, mas a todos os povos que assim ouvissem a palavra e aceitassem esse valor imerecido para se tornarem cristãos seguidores da mensagem de Deus. Em tópico número 2, nós vamos ver o relatório de Pedro. Pedro relembrou a sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Os irmãos conhecem essa história que ocorreu quando Pedro ele se dirigiu ao local na casa, provavelmente parente dele, Simão Curtidor, que tinha uma casa ali à beira-mar, mas isso aconteceu devido ao fato de que a igreja, quando ela dá aquela arrancada inicial ali, quando após eles receberem o selo da promessa, o batismo no Espírito Santo, ali a igreja começa a sua primeira atuação na obra da anunciação da graça do Senhor Jesus. Então ali, muitos foram batizados com o Espírito Santo e eles começam a realizar a grande obra, a grande comissão de pregar o Evangelho. Filipe, ele vai para o lado de Samaria, o Senhor usa com sinais de prodígios e maravilhas, libertando cativos, pessoas endemoniadas saíam gritando, os paralíticos e coxos foram curados, enfim, uma obra extraordinária, essa grande arrancada, na primeira mensagem que Pedro prega, 3.000 almas se converteram. Na segunda mensagem, 5.000 almas, provando que realmente o Senhor estava impulsionando a igreja, dando uma grande, tremenda arrancada naqueles dias. Então, por a igreja começar a ser perseguida, Saulo, ele perseguia a igreja de uma forma terrível naqueles dias. E o povo começou a dispersar, uns foram para um lado, outros para outros, e Pedro foi lá para a casa de Simão Curtidor, à beira-mar, não foi para tirar folga, férias, mas foi para tirar um tempo de consagração maior. E ele estava, naquele momento, se dirigindo para o tempo da oração, quando o Espírito Santo veio e mostrou a ele algo interessante. Enquanto preparava o alimento, e ele se preparando para orar, ele teve um arrebatamento de espírito e viu aquele lençol que descia dos céus, por 4 pontas atados, e uma voz que dizia, Pedro, mata e come. Pedro viu aqueles animais, répteis, aves dos céus, e tantos outros animais, e disse, Senhor, nunca comi nada impuro ou imundo, não vou comer. O Senhor disse pela segunda vez, mostrando o lençol que havia subido e descido, dizendo, Pedro, mata e come. Pela terceira vez, o lençol desceu, e Pedro disse que não o faria. O Senhor disse, Pedro, mata e come. Então, naquela hora, se desvaneceu a visão, e o Espírito falou com Pedro que iria vir 3 homens para falar com ele.
E batendo a porta, ali Pedro foi falar com aqueles homens, e vieram trazer uma notícia de Cornélio, servo de Deus, que estava orando naquela tarde, e teve aquela visão extraordinária quando o anjo falou com ele, e solicitou que fosse buscar Pedro, para Pedro falar as coisas a respeito desta vida que seria a vida daqueles dias. Então ali foram aqueles homens, o Espírito falou com Pedro, que Pedro deveria ir, Pedro disse, amanhã voltaremos. Deixou os homens com ele ali aquele dia, no outro dia se dirigiu à casa de Cornélio, e ao chegando na casa de Cornélio, Cornélio tentou adorá-lo e disse, levanta, eu sou homem como você. E então Pedro ali começa a pregar a palavra, e quando ele começa a pregar a palavra, o Senhor Jesus batiza aqueles da casa de Cornélio, Cornélio e toda a sua casa, e ali dá início a obra da igreja gentílica que começa ali. Então Pedro, ele viu que o Senhor não considerou imundo ou comum aquilo que deveria ser e que foi consagrado em adoração ao Senhor, um novo povo agora para adorá-lo, o povo gentil. Então Pedro constatou que a salvação não era pela circuncisão, mas pela graça do Senhor, e ali onde aquelas almas foram alcançadas. E Pedro agora ele traz esse relatório para a igreja, falando ali com os líderes da igreja, com Pedro, Tiago, João, e demonstrando a eles tudo que havia lhe acontecido. Então, Tiago, ele toma a palavra e diz: aliás, assim Pedro questionou a imposição do jugo da lei, afirmando que todos devem ser salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Como observamos, o texto áureo da palavra de Deus, de João 3,16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então aqui nós vimos novamente que é para todos. A salvação, a graça do Senhor, extensiva a todo aquele que crê. O tópico número 3 nos diz o relatório de Paulo. Em seguida, Paulo e Barnabé relataram como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, curado em Listra, e o livramento de Paulo, e a testemunhava a aprovação divina. Além disso, destacaram que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Nesse relatório de Paulo, irmão, Paulo ele conta que ele havia ido para uma localidade onde ele começou, ao chegar naquele local, encontrou um homem que se chamava Sérgio, e era um pré-cônsul. E Paulo evangelizava esse pré-cônsul acerca da graça do Senhor Jesus, e apresentou-se junto a ele, aquele homem, um mágico. Esse mágico foi relatado na lição passada, todos nós ouvimos, acerca de quem era esse mágico, um falso profeta, que agora tentava perturbar a evangelização que Paulo estava realizando, junto a esse pré-cônsul, que se chamava Sérgio. E Paulo, estando ali a evangelizar aquele homem, e esse falso profeta se levantando, tentando impedir a obra que o Senhor iria realizar na vida desse homem, Paulo, em determinado momento, olhou para aquele falso profeta e disse a ele que ficaria cego, não veria mais a luz por algum tempo. No mesmo momento, o cego ficou, aquele falso profeta, e o cônsul que havia estado ouvindo a palavra de Deus ficou maravilhado e creu na mensagem do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós, muitas vezes, nós podemos ser acometidos de uma situação dessa, de estarmos falando a alguém acerca do reino de Deus e surgir alguém que venha perturbar e tentar impedir o andamento da obra de evangelismo de alguns de nós, né? Pode acontecer isso no trabalho, aonde andarmos, quem sabe num estabelecimento comercial, termos uma oportunidade de falar acerca da palavra de Deus e alguém que venha tentar impedir. Isso nos prova que o homem cheio da graça, o homem preparado, o homem que está disponível
para realizar a obra de Deus, ali não há nada que haja impedimento, porque o Espírito Santo ele vai tratar de uma forma que traga uma solução naquele momento e a obra de Deus ela possa seguir adiante, né? Então, Paulo, ele evangelizou este companheiro, que era uma espécie de governador de uma província, esse Sérgio, pré-cônsul, e houve grande sucesso nesse evangelismo que Paulo realizou junto a esse companheiro. Também diz que Paulo havia feito uma obra de cura na vida de um homem ali naquela cidade. Era um coxo na cidade de Listra, obrigado, Ana. Ali na cidade de Listra havia um homem coxo desde seu nascimento. E Paulo, olhando para ele e viu que tinha fé, Paulo disse a ele: levanta-te, em nome de Jesus. E ele se levantou e foi curado. Quando os moradores daquela cidade viram aquilo, tentaram achar que Paulo e Barnabé fossem deuses que haviam descido para estar com os homens, devido ao sinal grande da cura daquele coxo, e queriam já sacrificar, achando que eles fossem deuses, não homens. Então Paulo e Barnabé rasgaram suas vestes, se colocaram em meio à multidão, dizendo àqueles homens: ora, não façam isso, nós somos homens sujeitos como vocês a erros e falhas, mas o Deus dos céus foi que realizou esta obra. Então, descendo alguns judeus, desceram lá de Icônio, vieram e mandaram que Paulo fosse apedrejado, e Barnabé, aqui não diz que houve com ele, mas certamente ele se escondeu em algum lugar, mas eles apedrejaram a Paulo, tendo-o por morto. Os irmãos foram lá, levantaram Paulo, e Paulo saiu e continuou a sua jornada. Então, esses sinais marcaram sinais de prodígio, né, que ocorreu nessa obra missionária, onde Paulo foi usado de uma maneira extraordinária. Em Efésios 2,8 nos diz também, pela graça, nós somos salvos pela fé. E isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. Então, a salvação, ela vem através somente da fé, sendo isso um dom divino, não algo realizado pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus unigênito. Tópico número 4, irmãos, nós vamos ver o discurso de Tiago. Tiago, que já vimos, que era denominado de justo, era irmão do Senhor Jesus, que era um líder respeitado da igreja, presidiu o concílio, como vimos desde o início, no tópico número 1, com discernimento espiritual, e após ouvir o testemunho, ele reconheceu que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo. O seu nome fundamenta a sua proposta nas Escrituras, citando Amós e mostrando que a circuncisão dos gentios já fazia parte do plano da redenção. Mas foi afirmado que não havia necessidade mais da circuncisão, né? Mas que cumpria o concílio decidir não impor mais a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência e das práticas que comprometiam a comunhão. A idolatria deveria ser deixada de lado, a imoralidade sexual da carne sufocada e do sangue. A imoralidade sexual é uma coisa extraordinária. Eu estava assistindo essa semana um pastor, ele é um pastor lá do norte, ele tem sido muito usado na área de família, mas em determinado momento ali, ele deixou entender que dentro do relacionamento conjugal vale tudo. Não há ali uma ordenança, quando a Escritura Sagrada nos diz, como foi dito aqui, né, que deve ter cuidado das relações sexuais ilícitas. E hoje isso pode ser muito comum na vida dos casais que não têm uma orientação correta de como terem o seu relacionamento conjugal, né? E isso eu achei uma coisa absurda por parte daquele líder ali, pois ele é muito usado na palavra, no conhecimento, mas ele deu a entender que tudo é normal dentro do relacionamento conjugal. E eu penso que não é dessa forma, né? Pois aqui
diz que deve se abster das relações sexuais ilícitas. Então, há um certo limite, deve haver um certo limite para que não venha ferir o bom ensinamento divino, né? E não acredito que isso seja normal, não acho normal, e acho que o correto é o que a palavra de Deus nos orienta, uma orientação divina dentro de algo que seja comum. O que o irmão Antônio acha disso? A nossa questão é uma questão da, se a gente for falar disso aqui, abre um leque grande, é verdade. Existe assim, a gente tem se nortear pela palavra. Sim. A gente tem a questão sexual, ela fora do casamento, toda ela é de Adultério. Dentro do casamento, a relação é legitimada. Agora, a gente vê, por exemplo, situações em que o adultério, por exemplo, ele é votado. Isso não torna de forma nenhuma, que era isso em mente, né? Isso torna a relação sexual, que como a gente não é isso. Aí eu digo que a gente tem que ter cuidado, porque assim, há um tempo atrás a gente ouvia, por exemplo, a gente não vai nesse a gente vai, não só falar rapidamente, senão a gente vai longe, mas assim, a gente tinha, por exemplo, pessoas que ensinavam homem e mulher a não se conhecerem, a não se enxergarem, por conta que o homem não poderia ver por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado. Muito absurdo. A palavra diz. O que a palavra diz? A palavra condena anualmente, por exemplo, ação entre dois homens e duas mulheres. O matrimônio, que eles dizem, não é nem matrimônio. Eles casam legalmente. Hoje há pastores de igrejas, tidas como igrejas inclusivas, obrigado, eles dão, por exemplo, o cara vai em casa no civil e casa no religioso dos homens. Isso torna menos autoridade para Deus? Não. É um casamento, entre aspas, realizado por todas as circunstâncias, só que ilegítimo para Deus. Por quê? Porque as escrituras elas vão condenar o homossexualismo. Lógico, o Paulo diz que o casamento legitima, é lógico, mas legitima o casamento, tem padrão do casamento, que é homem e mulher, heterossexual e monogâmico. Porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, sinais. Já é legalizado em si, acho que a Constituição não permite por aí. Você sabe que existe, já ouvi falar até, primeiro utilizar o Evangelho. Um homem e duas mulheres. Eu ouvi no noticiário, eu vi no jornal, alguns anos já. Isso é legítimo de forma nenhuma. É de se dar cuidado, porque tudo aquilo que a gente vê hoje por aí, a gente não pode tornar legítimo tudo aquilo que eu falei. As músicas ensinavam, por exemplo, e isso tornava, isso era pecado. Olha só, os padrões morais daquelas pessoas. Então, eu preciso entender o seguinte: o meu padrão moral, não posso ser isso espiritual. Agora é questão de espiritualidade. O que eu fico preso é a unidade de cada casal dentro de um comportamento, dentro do relacionamento, né? As atitudes, a forma como isso é realizado. E aí pode trazer ali um ensinamento, como o irmão citou, de homem com homem, onde dentro do casamento vem ter uma prática praticamente quase homossexual devido ao ato realizado no local que não deve, né? Então são coisas absurdas dessa natureza, que há uns tempos atrás era um tabu dentro das igrejas falar, não, nem falar a palavra sexo, não fale nisso. E hoje não, hoje nós tivemos aqui um encontro, onde foi falado muita coisa, né? E como disse o pregador, vou falar porque não tem criança aí, coisa e tal, fazendo uma brincadeira, né?
mas nós sabemos que, eu acho que o padrão, existe um padrão, né? E esse padrão é de acordo com a vontade de Deus, dentro de limites, dentro do ato realizado para cada casal. Eu acho que isso aí é que é o cuidado que nós devemos ter para não cairmos em situação que devemos desagradar a Deus. Né? Mas aí é uma escolha pessoal de cada casal. Né? Cada um tem a sua maneira, cada um faz aquilo. Mas o irmão falou, citou acerca dos absurdos. Era o caso de ver a mulher lá, e até no dia de hoje, não tem nada de errado. Quer tomar um banho com a esposa, isso aí não tem problema, né? Então havia muitos absurdos relacionados a isso. Era um tabu dentro das igrejas, não falavam disso. Isso, irmão, é interessante, só finalizando, isso não faz tempo. Não. Tipo, se você 20 anos atrás, ainda tinha orientação. Isso que mostrou. Isso é desagradável a Deus, é um pecado. A gente não está sendo tão longe assim. Hoje em dia se fala mais até que os caras já vêm abordando coisas que, uns anos atrás, não tinha. Tudo é uma questão de tabu, de exagero, né? De exagerismo. E até hoje o que existe dentro de algumas denominações, não vamos entrar no mérito da questão, mas a palavra no caso, a doutrina de costumes, existe muitos absurdos ainda existe muitos absurdos. Não há uma temperança, não há uma situação que haja uma equidade dentro da situação, mas muito absurdo. Então essas coisas ainda estão acontecendo. Mas também aqui fala acerca da carne sufocada. Antigamente era costume de algumas famílias, e eu passei por isso, a minha mãe fazia muito disso antes de conhecer a verdade de Cristo. Sufocar, por exemplo, pegar a galinha e torcer o pescoço do bicho. Quem vai fazer a matança do animal deve matar o animal com uma machada, alguma coisa assim, onde venha a ser degolado o animal, não sufocado. Então, sufocado, como não se sabe, as famílias que não são cristãs até hoje fazem prática e uso disso. E o sangue, por que o sangue? Porque o sangue é a vida. Qualquer animal, qualquer ser humano, se tirar o sangue, tirou a vida. Sem sangue não há vida. Então, aqui a orientação também que eles faziam sobre o sangue, se abster do consumo de sangue. As pessoas consumiam, até alguns até hoje ainda acho que consomem, a chamada linguiça de sangue, não sei se já ouviu falar, murcilha de sangue. Meu pai matava porco e fazia muito. Isso é uma coisa que no passado as pessoas comiam. Hoje, o povo cristão não come, né? Por quê? Porque ali está o sangue e o sangue é a vida. É importante se diga agora, tem referência Lá, sim. Justamente, não é uma lei dietética que fala com Deus. Sim, é já para nós no Novo Testamento. Sim. E às vezes eles dizem assim, mas vocês falam que parte da lei não fazem aquilo. As leis dietéticas dizem aquilo, mas vocês podem tudo. Não, mas essa é para nós. Sim. Da igreja, Sim. Muito bem, vamos seguindo aqui. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes, e assim a obra missionária prossegue e Marcos, posteriormente, foi restaurado. Nós vimos na lição passada, o irmão que citou, a história toda, não vamos entrar mais no mérito da questão sobre João Marcos. Ele simplesmente abandonou na primeira viagem Paulo e Barnabé, né? E depois Barnabé queria que ele fosse novamente na segunda viagem, e Paulo disse, não, esse camarada nós vamos levar. Vamos levar um cara que chegou no meio da jornada e desistiu, vai vir junto, vai desistir de novo. Vai virar uma bagunça a obra, né? Então, se separaram os dois, Paulo e Barnabé, devido a essa contenda. Diz a Escritura que esse tal de João Marcos, ele era sobrinho de Barnabé, né? E por isso Barnabé estava defendendo. Isso acontece muito dentro de alguns locais, entre aspas, algumas congregações. Certa feita, aconteceu um fato, o filho do pastor, o camarada estava vendendo droga para os jovens, um jovem que vendia droga para os jovens. E o pastor fez vista grossa, né? Queria que ficasse a situação normal, estava tudo bem, e o filho vendendo droga para os irmãos, os jovenzinhos na igreja consumindo droga. Então, essas coisas acontecem também até os dias de hoje. Né? A falta de orientação, a falta de cuidado, tudo isso pode trazer prejuízo. Hoje, criar filho é um grande desafio grande para o César, para a Carla,
todos aqueles que ainda têm filhos menores, né? Eu, pela misericórdia de Deus, não tenho mais, meus filhos são todos casados. Mas que é um grande desafio criar filhos hoje, é um desafio. Tem pessoas, muitas, que querem ter filhos, e às vezes o Senhor quer dar um livramento. Eu tenho isso na minha família. O meu filho, ele está tentando, que a esposa venha engravidar, já gastou um horror, não tem jeito, não engravida, e aí eu tenho dito a ele, não é a plena vontade divina. Se for, vai acontecer normal. Se não acontecer, é porque não é vontade de Deus. E muitas pessoas hoje sofrendo por causa disso. Querem, às vezes tem, não é o projeto de Deus. Mas, então, foram separados aqui, Barnabé e Saulo, e na sequência nós vamos ver lá no tópico 2.1, um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra grega, charis, significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou por méritos, mas por amor e misericórdia. Portanto, não é aquele que dá um dízimo ali tão alto, um grande empresário que vai estar dando um dízimo ali de 50 mil por mês, que ele vai alcançar a graça de Deus. De maneira nenhuma. Ela não tem pagamento. Ela foi paga com sangue precioso do Cordeiro Jesus, imolado na cruz, ressuscitado, hoje à direita de Deus Pai, sendo grande advogado, tomando todas as nossas petições e respondendo a muitas delas. Então nós temos visto que realmente a graça, ela não é por mérito humano e nem por obras, nem por, ainda como Paulo cita, nem como se desse o corpo para ser queimado, que nada valeria, porque isso não tem valor diante de Deus. O valor precioso é a graça, que é esse favor imerecido que foi nos dado para seguirmos adiante. A graça se apresenta como o único meio de reconciliação, enquanto que a lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, aonde o pecado foi tão grande, foi muito maior a graça. O pecado que estava em nós, porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados porque estávamos alicerçados no pecado, né? Vivíamos uma vida de pecado, prisioneiros, escravos do pecado. Mas a graça, ela vem trazer essa libertação para nós, nos fazendo livres pela obra da cruz, pelo sangue precioso de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Então, aonde abundou a graça, aliás, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, sendo muito maior do que o pecado. Tópico 2.2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça, ela alcança a sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo por amor. Ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo a graça não apenas perdoa, mas ela justifica. Ela transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Em Romanos 3:24 nos diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça e pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, novamente, afirmando que a justificação, ela é gratuita, não exige pagamento de nada, seja monetariamente, seja dando corpo até mesmo para ser queimado, como citei, mas ela nos dada gratuitamente pela redenção que foi realizada naquela cruz por Cristo Jesus. Em Mateus 11:12, nos diz que o reino dos céus ele é tomado por esforço.
e todos que se esforçam, esses tomarão esse reino. Portanto, irmãos, para alcançarmos a salvação eterna, quando recebemos esta graça, nós devemos ter uma desenvoltura durante o tempo de peregrinação. Não é somente, eu estou agora debaixo da graça, então eu posso realizar tudo aquilo que eu quero realizar. Se for pecar, eu posso pecar, eu posso ter liberdade para fazer tudo que eu queira, e estou debaixo da graça, onde esta graça, ela vem me dar essa liberdade para realizar os atos inadequados. Mas aqui nos diz em Mateus que devemos tomar o reino de Deus por esforço. De que forma? Nos esforçando através da meditação da palavra de Deus, que ela vai ser o guia para nos guiar ao porto seguro, né? Portanto, então, por esta graça que somos salvos, não nos dá essa liberdade de começarmos a pecar desordenadamente, mas temos um limite dentro daquilo, e a Bíblia nos diz que somos pecadores, e se dissermos que não temos pecados, fazemos o mentiroso. Fazemos quem? A Cristo mentiroso. Pois todos pecamos diariamente. Não há quem não venha pecar diariamente. Mas a graça, ela nos proporciona a oportunidade de continuarmos a jornada, onde temos essa redenção do sangue de Jesus, que nos purifica o tempo todo. João diz: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tende junto ao Pai um advogado fiel, Cristo Jesus. Então, quando acontece um acidente na jornada, na peregrinação, nós podemos estarmos alcançando esta graça através dessa palavra que João nos dá, esse consolo. E se pecarmos, temos esse advogado fiel que está disposto a nos pagar, já pago, já a fiança, né? Porque a fiança foi paga através do sangue de Jesus, pago na cruz do Calvário. Então, podemos não abusar da graça, mas levarmos uma vida de santidade através da graça. A graça, ela nos proporciona essa possibilidade de levarmos essa vida de santidade, buscando socorro diariamente. O tópico 3.2 nos diz: a graça para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém, ele confirmou que a salvação, ela não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus, gentios, pela graça, mediante a fé em Cristo. Não há barreira etérica, cultural ou religiosa. Todos aqueles que invocar o nome do Senhor Jesus serão salvos. Mas será, irmãos, que só invocar o nome de Jesus, ou seja, pedir o socorro o tempo todo, vamos ser salvos? De maneira nenhuma, né? Podemos invocar o nome pedindo a salvação, mas como já falei antes, nós temos que ter uma desenvoltura dentro do processo. A graça, ela tem esse processo, de não só ficar o dia todo invocando o nome de Jesus, mas andarmos desordenadamente. Então, nós temos que ter uma desenvoltura dentro dessa graça. E aqui é falado: todo que invocar o nome será salvo, mas devemos ter essa desenvoltura. Portanto, a graça universal, ela deve ser recebida pela fé em Cristo Jesus, o único Salvador. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas viver sob o seu governo. Isso aqui resume tudo que falei antes, né? Porque ela traz esse governo dentro dos conceitos moral e espiritual para que venhamos ter essa vida, uma vida adequada de acordo com a vontade divina, né? Então, ela nos traz isso, a graça, ela também nos proporciona isso. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, nós somos chamados não apenas a recebê-la, mas viver sob o governo da graça, que salva, e também ensina, corrige, fortalece quem foi alcançado por ela, responde com gratidão e fé, perseverante, e uma vida que venha glorificar em obediência, uma submissão a tudo aquilo que envolva a nossa vida. Uma vida de submissão. Esta vida de submissão agregado a esta graça. Portanto, tudo gira, né, irmãos, em torno
de se realizar nas nossas vidas. Vai estar ela atrelada a todo o nosso comportamento de vida. Ela não sai disso. Ela fica presa a tudo isso, porque ela é essa orientação, dando essa possibilidade de nós levarmos uma vida de submissão e obediência à palavra de Deus. Mas a palavra, ela tem tudo. Tudo que procurarmos ali, nós vamos encontrar. Ela, é interessante que eu estive observando que a misericórdia de Deus, ela está ligada diretamente ao amor. Quando nós olhamos ali o Salmo 136, todas as referências feitas à misericórdia de Deus, ela vai estar direcionada ao amor, porque por isso que o amor, ele é considerado entre o... Meu Deus, Jesus, sendo relacionado à vivência de nós como cristãos, ele é o ponto mais importante. O amor, ele sintetiza todos os demais que são chamados ali os... Meu Deus, Jesus. Ali na carta aos Coríntios, ali, fala a respeito do amor, os demais itens relacionados na sequência. Agora me faltou, irmão Antônio, os frutos, meu Deus, a palavra fruto, os frutos do Espírito, onde o amor, ele aparece em primeiro lugar, né? Os demais todos que seguem a sequência, o amor, ele é o mais importante de todos os frutos, pois todos os frutos são bons, mas o amor, ele sintetiza tudo, porque o amor, ele é caridoso, ele não é invejoso, ele é tudo aquilo que está relacionado ao nosso comportamento, em nossas vidas. Portanto, ele é o principal sobre tudo. Pois não, irmão? Sim, 13, os dons do Espírito. Deu um véu. Meu Deus, misericórdia. O tópico 3.1, crescendo na graça, como nos aproximar do trono da graça. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe-se um amadurecimento espiritual contínuo. Assim, o acesso ao trono da graça, ele ocorre conforme não fundamentado em méritos humanos, mas na obra redentora. Mas eu já li isso. Jesus. Eu estava aqui terminando e me tornei totalmente perdido aqui, né? Esse tópico que acabamos de ler foi o último tópico. Deixa eu ver aqui. Não, me perdoe, irmão. É que a lição é tão grande aqui que eu me perdi. Esse é o tópico 3, né? Crescendo na graça. Como nos aproximar do trono da graça? Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe-se um amadurecimento espiritual contínuo. Portanto, é dentro daquilo que eu havia citado antes, de uma vida, de uma sequência dentro do conhecimento da graça. Ela vai nos abrindo um leque para nós vivermos uma vida segundo a palavra de Deus, né? Porque a vida, ela é toda norteada pela palavra, né? Ela não sai fora da palavra, mas ela é norteada pela palavra. Portanto, esse conhecimento, esse amadurecimento espiritual, ele vem através da graça da palavra de Deus. Assim, o acesso ao trono da graça, ele ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Hebreus 10:19, que nos diz que com intrepidez, para entrarmos no santuário do Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Portanto, a única maneira de entrarmos no santuário do Santo dos Santos é pelo sangue de Jesus, conforme Hebreus 10:19. Além disso, aproximamos-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e um coração quebrantado. A ideia que nós temos muitas vezes, um coração quebrantado, é aquele coração que passa o dia todo chorando, derramando lágrimas. Mas o quebrantamento, ele não está ligado somente a isso. Ele está ligado a muito mais do que isso. Quebrantamento é o socorro de Deus que devemos pedir frequentemente, que possamos termos uma vida de acordo com aquilo que é a vontade do nosso Deus para todos nós, né?
Ele não é o fato de chorarmos o dia todo e vamos estar com quebrantamento agradável aos olhos de Deus. Bem sabemos que isto ocorre com frequência quando nos colocamos na presença de Deus em oração, em súplica. Então nós temos aquilo que pode nos quebrantar, mas isso não é somente o fato de derramar lágrimas que a pessoa esteja quebrantada. Há muito mais além disso, do que derramar de lágrimas. O Senhor jamais despreza aquele que se quebranta. Por isso o trono é chamado de trono da graça. Dele procede a misericórdia, o perdão, o socorro e o poder espiritual. Um coração arrependido é um coração que clama por misericórdia. Quando nos arrependemos, nós buscamos essa misericórdia de Deus através, novamente, de quê? Da graça, né? Somente através da graça que nós buscamos, através de um coração totalmente arrependido, buscar este perdão que possa nos conduzir a uma vida razoavelmente de acordo com a vontade de Deus. Portanto, sem arrependimento, não há perdão. O perdão ele ocorre através do arrependimento, né? Muitas vezes nós podemos nos colocarmos de uma forma de acharmos que merecemos algo, mas tudo é concernente à vontade do Espírito Santo, que nos examina nosso profundo nosso coração e sabe aquilo que se passa realmente conosco, e Ele que está presente o tempo todo, como socorro bem presente, como a palavra de Deus nos diz, e Ele é o socorro bem presente o tempo todo em nossas vidas. E isso vem nos trazer esse coração arrependido para buscarmos esta graça. Tópico 2. Quando devemos chegar ao trono da graça? As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Com efeito, Deus é o socorro bem presente, como já vimos na angústia. Jamais se atrasa, portanto, o trono da graça não é inacessível e reservado a poucos, mas permanece aberto. Muitas vezes nós achamos que o Senhor ele tem um certo uma demora naquilo que colocamos diante das nossas necessidades, do nosso querer, mas ele chega sempre no tempo certo e na hora certa, né? Pois há um propósito debaixo dos céus para todas as coisas, conforme está lá no livro de Eclesiastes. Todas as coisas há um tempo certo. Nós, às vezes, queremos comprar determinado bem, um carro, uma casa, ficamos preocupados com aquilo, orando incansavelmente, achando que Deus está demorando, mas Ele quer sempre o melhor para nós. E Ele querendo o melhor para nós, o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Nós podemos pedir, chorar, gritar, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é divergente do nosso tempo. Mas nem por isso vamos deixar de pedir, né? De colocar diante de Deus. Vamos colocar e termos paciência para aguardarmos a chegada do nosso tempo. Eu lembro muitas vezes que tive alguns projetos, parecia que não ia acontecer. Eu estava trabalhando num local, irmãos, eu estive ali quase 40 anos trabalhando, e eu não aguentava mais a vontade de querer abandonar tudo. Eu estaria ganhando hoje um salário extraordinário. Muitos gostariam de ganhar 30 mil por mês, quem é que não quer ganhar? Eu estaria ganhando isso lá, mas eu não aguentava mais, e a um sábado à tarde eu comecei a orar, não chegava clientes, eu orei mais ou menos uma meia hora, e cobrei do Senhor, eu disse, Senhor, eu não quero mais ficar aqui, chega, meu tempo acabou, me tira daqui. Em pouco tempo, eu vendi aquele estabelecimento, vendi casa, vendi tudo, e vim parar aqui em Estância Velha. Então, o tempo de Deus é um tempo diferenciado no nosso tempo. Nunca é atrasado o tempo de Deus. Nós é que temos muita ansiedade e muitas vezes ficamos até depressivos devido à ansiedade. Essa doença, que é o mal dos séculos, ela tem surgido por causa da ansiedade, né? A ansiedade, ela vem e migra para uma depressão, que é uma coisa terrível. Só quem passou por isso para saber o que é uma depressão. Eu tive isso aí e o irmão Paulo muito me ajudou. Eu sou grato muito pela vida do irmão Paulo. O irmão Paulo, ele me deu uma orientação muito boa
e Deus conseguiu me dar graça. Às vezes acontece uns brancos, que nem aconteceu agora, me lembrar, né? Mas as coisas são sempre no tempo certo. Não devemos desistir dos nossos desejos, mas colocar diante de Deus e aguardar o tempo do Senhor em nossas vidas. O que recebemos ao nos chegarmos ao trono da graça? Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos a misericórdia, o perdão, o fortalecimento espiritual e a capacitação para viver segundo a sua vontade. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Além disso, Deus comunica a sua graça por meios espirituais ordenados à palavra, pregação do Evangelho, o jejum, a adoração e a plenitude do Espírito e a comunhão à mesa do Senhor. Então, esses atributos relacionados à graça, isso deve fazer parte das nossas vidas continuamente, né? Isso não deve faltar nas nossas vidas. Então, estar sempre de acordo com a palavra e a pregação do Evangelho, o jejum, plenitude do Espírito em nossas vidas e a comunhão à mesa do Senhor. Sendo participantes, portanto, como temos participado continuamente, tentando, irmãos, acertar o máximo e errar o mínimo possível. Essa foi a palavra que eu ouvi logo que comecei a congregar. O pastor lá da congregação local, ele sempre dizia: irmãos, nós nunca vamos conseguir ser perfeitos, porque perfeito só houve um, que foi Jesus. Mas nós devemos tentar fazer o melhor, tentando acertar o máximo possível, e quando errarmos, termos o nosso advogado fiel, Cristo Jesus, que vai nos dar a solução, levando diante do Pai nossa petição, e possamos sermos novamente lavados pelo sangue de Jesus e continuarmos a jornada de peregrinação até o dia do Senhor na vida de cada um de nós. Os irmãos me perdoem por eu ter me perdido ali, eu passo para o irmão Antônio. Pastor, meus irmãos, a nossa conclusão nos diz assim: resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Graças a Deus por essa graça que tem alcançado a nossa vida, né? E nos tem restaurado para a glória do nome do Senhor. Foi uma coisa difícil, né? No irmão Heraldo discorreu na lição, a gente viu aí que os judaizantes atrapalharam o processo da igreja, porque tinha aquela visão do Antigo Testamento ainda, e isso impedia o crescimento, né, da obra, porque eles queriam colocar julgo sobre os gentios, né? E aí a graça, que é a nossa palavra-chave dessa lição, acabou ficando ofuscada, né? E a clareza que nós temos, que foi debatida essa lição, é que a graça, aquela graça que nós somos salvos, e a graça nos capacita a sermos mais fiéis a Deus, né? Nós não somos fiéis e não buscamos fazer as coisas certas para ser salvos, mas por ser salvo. E aí é que está essa relação aí da graça com as obras na vida do cristão. Muitas vezes a gente não entende, né? Mas essa é a riqueza que nós temos. Nós temos aqui uma revisão do conteúdo, rapidamente nós vamos fazer e já vamos encerrar a lição. Qual foi a principal controvérsia doutrinária tratada no Concílio de Jerusalém? Isso aí. No subtópico sobre o discurso de Tiago, qual é a decisão do concílio e o que ele recomenda? Perfeito, exatamente isso. Porque a graça de Deus é o único meio de salvação para todos os povos
e como ela se apresenta. Isso, irmã. Aqui a minha resposta aqui padrão está um pouco diferente, mas é exatamente isso aí. Olha só, diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como um meio de salvação e reconciliação. Exatamente isso. Pecado tira o homem da presença de Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro, porque assim, o pecado não é um desvio moral e a salvação vem para fazer o homem melhor do que ele é. O entendimento da graça hoje em dia é terrível, muita gente entende mal. Entende que ser cristão é ser melhor. Deus não veio fazer um upgrade no ser humano, ele veio resgatar e restaurar quem havia se perdido. Então nós em Cristo, nós não éramos um pouco piores e nos tornamos um pouco melhores. Nós éramos totalmente perdidos em nossos erros e pecados e a graça nos salvou. Quer dizer, essa restauração só vem pela graça que é derramada. Essa é a questão toda da lição aqui, é isso aí. É a graça que nos restaura, é aí que o homem é restaurado, amém, irmãos? De acordo com Hebreus 4,16, com quais atitudes espirituais o crente deve se aproximar do trono da graça? Fé viva, reverência, humildade e coração quebrantado, é isso mesmo. Segunda lição, quais bênçãos o crente recebe ao se achegar ao trono da graça? Essa é a última. Amém, exatamente. Vamos orar então, vamos despedir, irmãos. Agradeço os irmãos que estão aqui. O irmão Ivo nos pediu oração, vamos orar por ele também nesse momento. Eles estão bastante apreensivos ali, a questão da chuva muito forte, né? Os irmãos que moram nesse lugar de risco, e as pessoas têm ficado bem apreensivas por conta da suba do rio e as questões climáticas aí, temporal também. Nós vamos orar para que Deus guarde os nossos irmãos e as pessoas que vivem nesses lugares aí que estão mais propensos, né, a esses problemas climáticos aí. Vamos orar então por eles todos. Pai amado, nós te agradecemos, meu Senhor, por esse momento que tivemos, Senhor, para estar aqui, Senhor, meditando a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo que ministrou, Senhor, a Tua palavra aqui, Senhor, com propriedade. Abençoa cada um, nos guarda debaixo da Tua mão poderosa, que a Tua graça que foi debatida nessa lição, que ela possa estar sempre sobre a nossa vida, nos dá entendimento, nos dá graça. Nós oramos também, Senhor, pelos irmãos que estão vivendo em lugares, Senhor, de risco. Nós oramos, Senhor, por aqueles lugares onde tem acontecido, Senhor, temporais, vendavais, chuva de granizo. Deus, dá a Tua graça, abençoa, livra, Senhor, os Teus servos de todo mal. Nós oramos pelo irmão Ivo, pela irmã Rose, Senhor, pela sua família. Deus querido, guarda não só eles, mas todos os irmãos e todas as pessoas que vivem nesses lugares de risco, onde há enchente, onde há uma probabilidade maior, Senhor, das forças da natureza causarem um dano, Senhor, ao seu lar, ao lugar onde eles vivem. Guarda, livra de todo mal, Senhor. Afasta desses lugares, Senhor, esses intempéries, essa força da natureza. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, com a Tua mão poderosa ali estancar, fazer esse rio, Senhor, não crescer mais, não ir além, Senhor amado, guardando a vida dos Teus filhos, a casa, o lar dos Teus filhos. Nós colocamos na Tua presença e pedimos a Tua graça sobre os Teus filhos, Senhor. Por tudo nós te agradecemos, Senhor. Fica conosco e nos despede em segurança, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.